Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um Thunderview de coisas que eu vejo em live e eu gravo pra conversar com vocês aqui no YouTube, não é? Porque nem todo mundo assiste as lives, então uma forma aí de resumir alguma conversa que a gente teve lá nas lives ou assistindo algumas coisas que vocês me mandam, pode ser filme, pode ser série, pode ser anime, né? Geralmente eu tô fazendo um Thunderview com filmes, eu já fiz dos Legos e agora vamos falar de Yu Yu Hakusho porque sim, depois de alguns meses, eu acho que eu demorei uns 2, 3 meses pra assistir Yu Yu Hakusho inteiro em live, eu terminei. E eu tô fazendo isso daqui roubando, porque eu não tô gravando depois de assistir, porque eu não estava em condições de gravar. Eu tava chorando muito, eu tava, tipo, em prantos, eu tava, tipo, né? Porque o final de Yu Yu me pegou. Mas, Yu Yu Hakusho, a clássica história do Togashi sobre... Deixa eu tirar isso daqui que eu tô... o áudio tá me atrapalhando. Sobre Yusuke Urameshi, o nosso querido BR, mais BR dos animes. Onde ele acaba morrendo, virando um detetive sobrenatural e enfrentando uma série de aventuras e desafios com a sua turminha da pesada. Uma história clássica de seus 112 episódios, se eu não me engano. Uma história gigante, eu acho que foi a primeira do Togashi, o anime foi lá pro meados de 90 alguma coisa, e cara, eu acho que todo mundo que é um pouco mais jovem há muito tempo, tipo eu, né, que já passou dos seus 20 e poucos, 30 anos aí, já deve ter assistido Yu Yu Hakusho, principalmente na TV, e eu também assisti. Só que na época que eu assistia na TV, era tudo picotado, então eu não tinha necessariamente um conhecimento do começo, meio e fim da história, mas agradeço inclusive ao Alex Yuki que mandou pra gente assistir inteiro, e aí eu consegui finalmente ter a minha experiência completa com Yu Yu Hakusho do começo ao fim. Cara, que anime. Tipo, tem umas conversas, muitas conversas sobre ele. Ele é, assim, um dos mais aclamados animes da sua época, dos anos 90, de Battle Shonen, e ele é excelente em fazer isso? Sim, pra época dele, pro que ele faz e pro que ele tem em mãos, é uma história maravilhosa. É uma história bem pensada, ou pelo menos pensada como dava, porque dá pra perceber claramente como o Togashi teve fases em Yu Yu Hakusho, né? Eu não vou falar de muitos materiais de cabeça aqui, porque senão eu vou ter que fazer uma pesquisa muito mais a fundo para de fato fazer um material mais embasado para explicar como foi a produção de Yu Yu Hakusho, que foi meio caótica, tanto do mangá quanto do anime. Mas, superficialmente dizendo, dá pra perceber que existem muitos momentos da obra que você vê que alguém tá virando a chave, ou o Togashi tá virando a chave, ou ele tá com alguma dificuldade de planejar Yu Yu Hakusho pra fazer acontecer, ou o anime, ele dá aí as suas nuances visíveis de produção, porque é um anime de long run, é um anime dos anos 90, né? E mesmo assim, eu vejo de uma forma muito sólida, ou muito entendível o que é Yu Yu Hakusho. Você começa com uma história do Yusuke sendo de fato detetive sobrenatural, fazendo algumas missõezinhas aqui e ali, e logo já vem pra porrada. Já começa a colocar porrada. O Togashi quis fazer uma história com mais investigação, com mais comédia, slice of life, e tem um pouco disso mais do material original. Mas falando exclusivamente do anime, porque eu vi o anime, e até colocando essa aspas aqui sobre... Eu vou sempre citar Togashi, mas eu vou estar falando do anime, então... É da galera que fez o anime, mas muito da influência do material original do Togashi, né? Porque o material é dele. Então, nem necessariamente eu tô falando do Togashi mesmo da obra original, é sim do anime. Mas dá pra perceber que quando o Togashi fez o material original dele e a Jump falou, opa, dá pra fazer porradinha aqui, né? Vamos colocar porradinha? Vamos fazer batalhazinhas aqui? E o Togashi falou, porra, beleza, vamos dar uma adaptada. Pro anime já dá mais visibilidade quando ele já começa a fazer isso logo no começo. Você tem o arco do Yusuke renascendo e logo já vem os 3 objetos mágicos que já apresentam o Kurama e o Riei, e aí já começa a trazer um pouco mais de batalha. Você vai ter os 4 guardiões lá, o Suzaku, e o tigrinho lá, que eles vão
pro outro mundo, que tem a flauta mágica, os insetinhos que tá invadindo. Então ele já começa a trazer muitos arcos de porrada. O resgate da Yukina já é muito mais porrada. Então ele deixa bastante o Slice of Life de lado e começa a fazer muitos arcos de porradaria. Ou o clássico Torneio das Trevas, que é porrada pura. E o Togashi se adaptou muito bem a isso, sabe? Eu gosto como eles têm a ideia de, pô, os personagens são mais soltos aqui. Ele tem muita porrada inicialmente porque o Yusuke é briguento, porque o Kuwabara é briguento. Então é muito da essência deles brigar. Mas eles percebem que ao longo do tempo, logo no começo, inclusive, quando eles começam a ter... o Kuwabara, por exemplo, ele tem alguns puxões de orelha pelo fato dele ser muito briguento. Dele, pô, briga não vai me levar muito longe, né? Tem problemas e consequências por eu estar brigando com o pessoal da escola. Seja ele estando errado ou não, sabe? Seja ele tentando defender alguém ou não. Ou se defender ou não, né? Então ele já trouxe essa ideia de Yankee, né? Dos personagens ser mais provocativos, mais briguentos e mais porradeiros. E dando consequências mínimas dentro da história quanto à vida deles. E eu achava isso bem legal pro começo. Aí a coisa foi meio que morfando e aumentando, e mundo dos demônios, e vamos lutar pra proteger de fato a vida da galera. Então a luta ela começa a ficar um pouco mais direta ao ponto de ou você se salva, ou você salva alguém, ou uma consequência muito maior vai acontecer. E começa a escalonar. Até chegar no arco do Torneio das Trevas, onde isso daí, ele meio que deixa um pouco de lado a urgência de salvar alguém e meio que salvar a nossa vida. Porque quando chega Toguro, quando chega Yukina, né, o arco do Riei começa a apresentar melhor o pessoal, você tem um arco mais de, então, né, vamos esquecer esse negócio de trabalhar personagem e vamos entregar porradaria, porque provavelmente a Jump quer muito que tenha porradaria e vai. E no começo eu via que o Togashi queria muito mais falar de personagem. Porrada meio que acabou acontecendo, ele foi meio que se desdobrando e apresentando esse aspecto da obra e se dando o que dava pra fazer ali, né? Tanto que o começo até Torneio das Trevas, o Togashi fazia muito Dragon Ball. É poder sobre poder, é porrada sobre porrada, personagem tem alguns poderes conceituais, mas nada muito elaborado. Foi pós-Toguro que aí ele começou a mostrar um pouquinho aí das suas habilidades de escrever Minding Games, né? Fazer joguinhos e fazer joguinhos com poderes e tudo mais. E aí, dali pra frente, ele começa a apresentar um pouco mais disso até chegar no arco depois do Sensui, aí vem o arco das trevas, né? De ir pras trevas de novo. Aí a porradaria de novo e vai, sabe? E lá ele também tava querendo terminar. Então... ele é uma história que de fato esbanje muito porrada e quer muito ser sobre batalhas, e o Togashi ele foi fazendo alguns contrapesos aqui. Quando a porrada era pela porrada, era super divertido. Quando ele foi fazendo os joguinhos mentais dele, meio que o beta de Hunter x Hunter, ele começou a mostrar um pouco mais de qualidade de roteiro e meio que achar o lado dele. Ele achou que ele escreve muito bem isso, e de fato ele já fazia isso muito bem. No arco do Sensui, quando começou a aparecer outros lutadores e adolescentes que tinham poderes, e esses poderes, eles eram muito menores, assim, né, em nível de porrada mesmo, do que o Yusuke e a turma, eles não tinham como bater de frente, né? Até chegar o Sensui, no caso, mas enfim. E aí ele começou a fazer alguns poderes conceituais, com regras e tudo mais. Tinha o cara lá que fazia a zona de não combate, aí tinha que fazer um jogo mental com palavras, o Kurama conseguiu ganhar dele, então lá eu vejo o Togashi se achando muito mais. O Togashi é muito bom em fazer isso. E mesmo quando tava fazendo porradinha, ainda ele fazia personagens super carismáticos. Tinha ali o galera dos ninjas, né, do cara do vento, o cara do gelo, que depois foi lá pro último arco também, depois foram reaproveitados. E foi. Eu gosto muito de ver a progressão do Togashi aqui. Eu gosto muito de ver ele como autor e vendo que eu consumi Hunter x Hunter em essência antes de Yu Yu. Yu Yu eu vi um pouquinho, né, na minha época de infância. Depois eu fui pra Hunter x Hunter, vi Hunter x Hunter inteiro. Depois eu voltei e falei, nossa, olha que legal a progressão do autor aqui. E isso é super divertido de acompanhar, né? Sobre
Yu Yu inteiro, como eu falei desse vai e vem, o Togashi também teve alguns problemas ali de saúde, né? Deu pra ver claramente que Sensui e reta final é o Togashi falando, gente, não dá mais. Tanto que, se eu não me engano, de novo, estou fazendo algumas coisas de orelhada aqui, posso estar cometendo algumas gafes, por favor, me corrijam nos comentários. Ele planejou até o Torneio das Trevas, que inclusive é um fechamento fino do fino, senhores. E depois ele teve que abrir pro Sensui e o outro Torneio das Trevas 2, ou o Mundo do Makai. Vou deixar esse nome pro último arco. Você via que ele tava tentando terminar rápido no Makai, e no Sensui ele não tinha ideia o que ele ia querer fazer com o Sensui, né? Até falando dos vilões, pra meio que explicar um pouco melhor desse negócio de arco, a ideia geral que ele deu pro Toguro é maravilhosa. Ele pegou o Toguro pra criar e fazer um personagem incrível, um dos melhores personagens de Yu Yu Hakusho e talvez um dos grandes personagens que ele já tem escrevido na história dele. Porque quando ele apresentou o Toguro como o cara grandão que é muito poderoso e ele só é eficiente em resolver as coisas que chegam até a ele, você faz um arco de Torneio das Trevas dele metendo pavor no Yusuke falando, é o seguinte, ou você vem lutar comigo, ou eu rebento você e rebento todo mundo, né? Então meio que eu tô te obrigando a você vir bater em mim. Você cria toda a trajetória de Toguro sendo absurdo, eu sou Toguro, tal, como um grande vilão de respeito, imponente, e aí quando você chega na luta dele e tem a luta dele, ele continua sendo incisivo, ele ainda continua sendo opressor, só que ele tem um certo respeito na luta que ele está tendo. Ele não quer ser atrapalhado, ele não quer que a coisa escalone ou saia de controle, e ele cria até situações pra fazer o Yusuke ficar puto e lutar de fato com ele, porque ele quer ver o máximo do Yusuke. Tanto que tem o lance que ele apunhala o Kuwabara, pra tentar fazer o Yusuke ficar mais puto. Ele não mata o Kuwabara mesmo, né, dando um dano grave a ele, e ele resolve competir de igual pra igual. Quando o Yusuke solta o Leigan e ele compete com o Leigan e ele acaba morrendo por conta do Leigan. Ou acaba se desfazendo, toda a energia dele acaba. Quando chega no final e você tem o momento do Toguro se despedindo da Mestra Genkai, e a Genkai vem e explica toda a situação pra gente, fala, então Toguro, você sabe que tudo que tu fez foi porque você é um herói trágico. Você é um vilão trágico, na verdade. Cagaram o seu rolê lá, você vendeu a alma pro demônio pra tentar não perder mais, pra não deixar mais ninguém na mão, só que isso subiu tanto a sua cabeça que você acabou só querendo morrer. Você só queria alguém mais forte que você pra você morrer. Mas você não podia ser derrotado por qualquer um. Você tinha que ter certeza que a próxima pessoa que iria te derrotar ia ser uma pessoa com tantas convicções boas e que usaria o poder para o bem. Diferente do que você fez, diferente do outro demônio que acabou destruindo o seu dojo, destruindo os seus amigos por conta disso. Cara, é uma conversa tão boa, tão legal, tão forte pra Yu Yu, pra história, ou pra toda a temática que ele quer trazer ali, que eu falei, caraca, mano, nos 45 do segundo tempo seu cérebro explode. E o Togashi é muito bom em fazer isso, inclusive. Ele deixa algumas lacunas que quando ele precisa acessar elas e bater de frente, né, e trazer essa informação, sua mente quebra, cara. Ele fez isso com o Toguro, ele fez com o passado do Riei, ele fez com o passado do Kurama, que são passados super importantes pro último arco. Então o Togashi, ele é um cara muito bom de amarrar começo, meio e fim. De dar sentido, significado, dar emoção. Você tinha o Toguro, por exemplo, que era um personagem detestável, ou era um imponente adversário, um vilão muito imponente. Você sabia que, porra, é o Toguro. Mas você sabia que ele não era caótico. Ele não ia simplesmente sair metendo louco, e não. Ele queria algo justo, limpo e direto. Que é muito diferente, por exemplo, do Sensui. Ele manipulou, ele é o arquiteto do mal ali, é um cara muito caótico, ou até mesmo outros vilões que ele foi mostrando e tudo mais. E esse tipo de regra que ele cria e respeita isso pra construir o personagem é maravilhoso e faz o Toguro ser de fato um dos melhores personagens de Yu Yu Hakusho, uma baita de uma lore.
E aí, engatando junto com o que aconteceu com o próprio Sensui, você percebe que não é bem assim, né? Tanto que quando eu tava vendo ao longo dos episódios, eu falei, cara, o arco do Torneio das Trevas nem é tão legal assim. Ele é legal por causa da porrada, mas, pô, tem porradaria, tem lutas que arrastam por 2, 3 episódios. E é lento. É legal, mas é lento. Sabe, você percebe que está datado. Enquanto outras eram mais dinâmicas, mais rápidas e pum, foi e resolveu. Principalmente quando era o Riei lutando, porque ele queria ser eficiente. Apareceu o cara lá do fogo, logo no começo, ele fala, chamas negras mortais, e já tacou fogo no parquinho e já resolveu o negócio. Você fala, é eficiente, obrigado, ok. Segue o jogo. Mas o arco é longo, ele é extenso. Então isso meio que dá uma inflada em Yu-Yu. Eu entendo também, porque é da época. Ele precisava ser inflado, ele precisava ser um anime, uma história de porradinha da Jump com muita porradinha e estender isso daí, né? Aí quando ele foi pro arco do Sensui, por exemplo, eu achei o arco maravilhoso. O jeito que ele trabalha todo mundo ali que acabou de despertar poder e tá tentando entender o que são esses poderes, e de um lado a Mestra Genkai auxiliando e explicando pra galera como usa os poderes e tal, que é meio resumido essa parte, mas eu acho interessante também, pelo menos aqueles 3 caras, o da sombra, o do joguinho mental e o do cara que copiava. Eu achei bacana, interessante, competiu inclusive, trouxe a turma pra bater de frente com essa galera que tinha poder novo e eram poderes mais conceituais, que tinham regras, então ele era mais dinâmico. Assim como os vilões que vieram como aliados do Sensui, todos eles, ou a maioria deles, meio que teve uma conversa dele meio que entrando na mente, sabe? Tinha lá o moleque da água, tinha o garoto do videogame, eles eram muito mais pessoas que foram manipuladas. De um outro lado também tinha o doutor, complicadíssimo, o cara lá que atirava e tinha tirinho teleguiado. Então, era interessante ver que existiam outros parâmetros ali pra trabalhar, e o Togashi trabalhou muito bem com isso, muito bem. Um arco maravilhoso, talvez um dos melhores arcos de Yu Yu. Só que veio o Sensui. Aí veio o Sensui. O Sensui é um problema. Porque o Sensui é muita coisa. Mas o lance da personalidade. Mas o lance do poderzinho dele de luzinha e fazer armadura. E ele queria ir pro mundo das trevas. Ele queria abrir um buraco nas trevas e trazer o mundo dos demônios pra matar todos os humanos, porque os humanos são maus, porque ele viu a maldade dos humanos, que é uma passagem bem pesada. E tinha muitas ideias na mesa pro Sensui. Só que, cara, quando você vê que ele vai tentar maturar essas ideias, não tem tempo, ou ele não trabalha melhor nesse sentido. O lance das personalidades do Sensui, por exemplo, você tem 7 personalidades, onde uma é a sua real personalidade, as outras 6 é um bando de coisa confusa, onde, de repente, o cara tem a personalidade de atirar com a mão e fazer a arminha do Mega Man. Você fala, tá... Não, mas isso advém da personalidade dele, não do poder do Sensui. Então foda-se. Então, se exploda. Ficou muito, jogado, sabe? Não é ruim. Inicialmente, esses conceitos não são ruins. Só que é destoante. Porque geralmente o Togashi trabalha é muito destoante. E o Sensui, a parte final do Sensui são quase 20 episódios. 15 episódios, eu acho. Alguma coisa assim. É muito tempo. Desde, cheguei no Sensui. Até Sensui, barreira, entrar no Makai, puta vida demora. E ainda, a luta é muito bunda, cara. Eu vou ser bem sincero, é uma luta bem fraca. Bem qualquer coisa. Parecia que, sei lá, o Togashi não sabia como terminar a luta. Tanto que o Yusuke não lutou nem próximo do que ele lutou com o Toguro. Sabe? De intensidade, de entrega, de construção. E aí teve que, de fato... Opa! E de repente, Yusuke, ele é filho do rei demônio. Ou de um demônio. Pá! Vamos lá, ativa cabeleira do Yusuke e vamos dar porrada no Sensui. E depois a ideia meio besta E o Sensui queria só morrer no Makai porque ele matou muito demônio. Eu sei. É uma conversa muito mais longa e muito mais demorada pra ser feita, pra embasar um pouco mais a crítica. Porque é muita coisa. É muita coisa. E eu só acho que, de fato, ficou muito claro o gap que o Togashi não estava conseguindo fazer uma história mais bem elaborada naquele ponto,
porque ele tava já com dor nas costas, e ele tava meio que tentando terminar o Yu Yu o quanto antes. Tanto que o arco final do Makai, que apresenta a Mokuro... Chat, por favor, me ajuda. É a Mokuro, o Raizen e... Yomi. Eu acho que são esses 3. São personagens maravilhosos, tá? O arco do Makai, ele tinha um potencial incrível pra ser um arco de 50 episódios. Porque ele estrutura toda uma guerra entre 3 poderes e eles precisam se equilibrar, porque se um deles cai, o bagulho explode. E a ideia do Yusuke meio que tentar falar, caraca, vamos tentar resolver esse negócio de uma forma mais direta, ao ponto, e vamos cair todo mundo na porrada num torneio das trevas muito louco aqui no final. Falei, caraca, é uma ideia muito louca e faz todo sentido com o Yusuke, que agora, né, ele acabou tomando o posto do pai dele. Cara, eu achei brilhante. Pra, assim, resolver um problema de estender muito mais a obra, eu achei brilhante. Mandou bem pra caramba. E é um pouco disso, sabe? Tem, eu sei, entrevistas, conversas sobre o Togashi, com o Togashi sobre também a produção, que explica melhor, exemplifica melhor todas essas passagens, mas eu sei que pelos altos foi muito por problema de saúde. Desde essa época, o Togashi tinha problemas de saúde. E eu entendo muito bem o Togashi e eu não cobraria ele de forma alguma, mas dá pra perceber que a obra, ela acabou tendo alguns lapsos aí que foi um pouco mais baixo, ou de ideias mal aproveitadas ou pouco aproveitadas porque não tinha tempo e faz todo sentido. O Togashi estava zoado, ele estava doente. A Jump também trouxe muitas ideias de fazer as coisas ser mais porrada e menos elaboração. Então, sabe, dá pra entender que os altos e baixos de Yu Hakusho, mas mesmo assim, mesmo com esses altos e baixos, cara, o saldo positivo de Yu Yu é gigantesco. Eu fui coração aberto pra entender a obra, pra, sabe, segmentar o que eu já conhecia aqui e ali. Tinha alguns lapsos de coisas que eu lembrava, por exemplo, o cirurgião do Makai, que era aquele cara com um bambolê, que fez a cirurgia do Riei, eu lembrava que eu falei, mano, o cara era muito pica. Porra, eu lembrava que o Thunderzinho Shonen falava que o cara é brabo pra caramba, não sei o quê. Aí eu fui ver e, pô, ele basicamente tem 3 episódios, sabe? Eu pensei que ele era um personagem muito mais recorrente na história e não. Então era muito louco, tipo, quando eu assisti de novo Yu Yu com cronologia e comparando com o que eu lembrava da época, era muito louco. E eu lembrar, né? Coisas que geralmente não acontecem na mesma frase. Mas o que me pegou muito Yu Yu é como a própria dublagem, sei lá, deu esse aspecto mais humano pra todo mundo. Todo mundo já é muito bem escrito. Assim, eu vou entrar nesse problema. Eu tentei pensar assim pra não entrar, mas eu vou entrar nesse problema. A gente lembra que a dublagem de Yu Yu Hakusho, ela é maravilhosa. Todo mundo fala, não, Yu Yu Hakusho tem uma das melhores dublagens do mundo dos animes, não sei o que lá. E se eu falar pra vocês que não tem, mas por que não tem? Porque não é por falta de dublador. Dublador de peso tem aos montes. São excelentes dubladores, cara. Tem muito, assim, na cartilha, na cartela, assim, da listona de dubladores, cara, só tem gente monstra que cada vez mais foi se consolidando como excelentes dubladores. Eu vou esquecer o nome de todo mundo. Eu não vou nem tentar falar o nome de todo mundo, porque eu não tenho memória. Mas os 4 dubladores principais, inclusive, que inclusive o Deus o tenha, o do Quabara, que não está mais entre nós, eles fizeram um trabalho incrível de dublagem. A dublagem, a atuação não falhou em nenhum momento pra eles e pra todo mundo, sabe? Eles tiveram um cast gigantesco de personagens maravilhosos. Porém, entretanto, todavia, a dublagem em si, como um todo, ela tem alguns problemas de texto. E às vezes algum ponto de direção também, mas é por conta do texto. A adaptação do texto, quando veio pra cá, ela teve momentos da obra que pegava de 2 ou 3 traduções de outras línguas. Então, o texto em si, ele estava meio fragmentado, tinha algumas frases que não faziam muito sentido. A frase que um personagem falava não conectava com a outra, então a conversação era estranha. A
toda a sequência. Tinha algumas sequências de conversa que deixava até dúbia o entendimento da frase, ou o entendimento do contexto. E às vezes nesse freestyle eles colocavam muito mais gírias, uma conversa mais solta, então algumas conversas de conceito acabaram não tendo tanta base. Eu lembro de que alguns episódios eu pegava, parava, ligava a legenda, ligava o áudio original pra entender. Se era, sei lá, erro de sincronia, o áudio que saiu tocando de montagem, no caso, qual era o intuito da situação em si, e tinha problema que era até do próprio anime. Tinha frases que o próprio anime montou errado, ou montou sem fazer muito sentido, já era desconexo na própria produção. Então, como você vai conseguir corrigir isso tendo pouco contexto e tentando fazer umas remendadas e coisas do tipo? A gente lembra com muito carinho, e que é pra, obviamente, ser lembrada com muito carinho, porque, de fato, tem esse carinho, é como essa dublagem mais livre, leve e solta, fez alguns memes, fez ser muito carismática, fez os personagens se tornarem muito mais vivos. E isso daí, cara, fizeram um trabalho maravilhoso. O Koema, por exemplo, ele tinha tanta frase. Ó, seu trapizomba, eu não sei o quê, filhote de cruz credo. Eles tinham muitas frases e até alguns termos meio mais coloquiais, ou gírias, ou coisas do tipo, e foi fazendo essa dublagem mais livre, leve e solta, super carismática, super divertida, que ela é muito boa, sim, mas não dá pra excluir esses problemas. Não dá pra excluir. O pior, inclusive, é quando ele tinha essa situação de entendimento da cena. Às vezes o personagem falava algo muito mais cadenciado e eles traduziam de uma forma muito mais solta. Sabe, é isso aí, sabe? E o personagem tá tentando dar contexto. Então, teve esses problemas. E isso se dá a um problema de adaptação. É entendível e é bom lembrar disso. É bom me lembrar disso. Então, não, a dublagem de Yu Yu Hakusho não é a melhor dublagem de todos os tempos. Até em aspecto mais técnico, assim, principalmente de tradução de roteiro, teve esses problemas, né? Mas não torna ela menor por conta disso. Ainda é maravilhosa, ainda faz um trabalho excepcional de fazer esses personagens serem gostáveis, carismáticos e muito próximos de nós, principalmente quando existe essa liberdade de ser mais coloquial, principalmente o Yusuke. Principalmente ele, inclusive, sendo um personagem muito mais porra louca e tendo mais esse aspecto de falar mais gíria e, sabe, ser o jeitão dele. Que é diferente, por exemplo, do Kurama. Ele é uma pessoa mais comportada, mais centrada, com mais vocabulário, então eles fizeram também esse respeito ali. E ficou, assim, incrível. No final do dia, Yu Yu Hakusho é uma história que é bom ser assistida. Eu acho que todo mundo que gosta de anime, que gosta do Togashi, que gosta de Hunter x Hunter, que gosta de anime de porradinha, tem que assistir Yu Yu Hakusho, cara. Ele é um clássico absoluto, sem contestação no ponto de renome e de importância que ele chegou. Tem os seus erros, tem suas questões mais complicadas por ser uma história um pouco mais datada, mas ainda assim é super interessante ver o que o Togashi queria fazer com essa história. O que ele entregou com essa história. E coisas que venham de boas práticas que outras obras, às vezes, do mesmo gênero não tem. Eu vejo como o Togashi, ele trabalha muito como os personagens são muito humanos. Eles são muito consequências, sabe? Você tem um mundo aqui e o personagem é consequência desse mundo. O personagem faz uma ação aqui e essa ação tem uma consequência que a posterior vai ser cobrada pro bem ou pro mal. Eu sinto até que faltou um pouco mais disso, principalmente como reflexo do Toguro na história. O Toguro é um personagem tão importante pra dar pra denotar poder, pra denotar responsabilidade, que ao longo do tempo parece que não teve isso, sabe? O Yusuke, ele não deixou de ter um bom coração por conta disso, mas você via que o que deixou de ensinamento da importância do poder, às vezes não era um dos temas que era mais acessados. Então, meio que o aspecto de arco sendo cobrado em determinados arcos, né? Então, pô, legal. Arco do Sensui, a gente esquece Toguro, a gente esquece passado, vamos focar no arco.
né? Coisa que, por exemplo, em Hunter x Hunter, puta que pariu, né? Assim, se o Togashi tava andando em Yu Yu Hakusho, já tava até fazendo um trotezinho, em Hunter x Hunter ele tava correndo na velocidade da luz. Isso daí, cara, foi batata de ver. Batata. Não que também Yu Yu Hakusho só seja um parque de diversão ou o beta de Hunter x Hunter, que não é. Que não é, mas dá pra perceber que existem excelentes práticas de construção de personagem e narrativa em Yu Yu Hakusho que depois ele jogou pra conduzir tudo isso em Hunter x Hunter. E eu queria fazer só um vídeo curto, mas eu acabei só indo. Mas essa é a graça desse quadro, né? A Thunder ficar falando da sua forma eloquente não, sem trava, sem... quando a pessoa não tem muita noção do tempo, começa a falar e eu esqueci a palavra. É bem isso. E tá aí, cara. Yu Yu Hakusho foi maravilhoso de assistir, curti pra caramba. Prolixo, obrigado, chat. E eu chorei pra caramba, porque o final foi, tipo, bateu o coração. Bateu no coração, cara. Oh, meu Deus do céu. E é isso. Um bom anime. Até o próximo vídeo. Espero que vocês acompanhem nossas lives também lá na Twitch de segunda a sábado a partir das 2 da tarde. E se você quiser assistir, inclusive, o Yu Yu Hakusho inteiro junto comigo, vocês podem ajudar aqui no Clube de Canais, assinar o nosso Clube de Canais, ou no Catarse, ou no Streamar, também tá aqui embaixo os links. E aí você acessa os nossos servidores para acessar os nossos reacts e tudo que a gente grava por lá. Beleza? Eu vou ficando por aqui agora. Sim, um bom anime.